Bem-vindos para mais um tema da nossa série de estudos, A Voz que Clama História e Profecia, ainda trabalhando os livros poéticos e hoje começando um novo livro nessa sequência, o livro de Salmos. Salmos é composto por 150 capítulos, desses 150, cerca de 80 deles é atribuído a Davi e o restante distribuído entre Asaf, os filhos de Corá, e Salomão, Moisés, perfazendo aí o total dos 150 salmos. Quero começar hoje falando sobre o primeiro salmo, o Salmo 1, onde poderíamos dar um título, o próprio salmo fala isso, os justos e os ímpios, ou também, quem sabe, junto a ribeiros de águas, ele descrevendo, fazendo essa comparação, essa diferenciação entre um grupo e outro. Queremos ler estes versículos desse salmo e fazer algumas aplicações para o nosso viver diário. Quero convidar você a abrirmos a Bíblia, a Palavra de Deus, no primeiro salmo e fazermos essa leitura. Ainda voltando a falar um pouquinho sobre o salmo, ele está dividido em quatro livros. Esse primeiro livro, primeira parte, do salmo 1 a salmo 41, perfazendo aí os primeiros 5 livros, né, da Bíblia. Na verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia, 5 partes, 5 livros, na verdade, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio. No Salmo 1, versículo 1 está escrito: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele pronuncia uma bem-aventurança, ou bem-aventurado, feliz, o homem, aí podemos colocar no geral o homem, a mulher, a criança, no geral o ser humano, as pessoas que não vão andar segundo o conselho dos ímpios e também nem param, não se detêm nos caminhos dos pecadores. Quando fala aqui pecadores, é importante abrir um parênteses que todos nós somos pecadores, pelo fato de nascermos em pecado ou no pecado. O salmista ele fala que eis que iniquidade foi formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então recebemos já como herança o pecado. Diz que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. A morte passou para todos, visto que todos pecaram. Mas eu estou falando aqui, e o salmista está falando do pecador impenitente, aquele que continua na prática do pecado e não se preocupa em arrepender-se. O versículo 2, ele fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então eu poderia sintetizar a lei no contexto dos 10 mandamentos, aquilo que tem a ver com a nossa obediência para com Deus e o nosso compromisso para com nossos semelhantes, nas 2 tábuas de pedra, que o próprio Cristo ele sintetiza amor a Deus e amor ao próximo. O primeiro tem a ver com o nosso amor para com Deus, o segundo mandamento, a segunda tábua, com amor ao próximo. Mas podemos abranger também o que eu mencionei aqui, dos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o qual o próprio Salmos ele é embasado nesse Pentateuco, né, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros. E ele então diz que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E até voltando um pouquinho aqui, ele diz que ele não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe que está escarnecendo, seja de uma outra pessoa, ou seja até mesmo da religião, ou seja de Deus, ou de coisas sagradas. Tá? E sabe como o próprio, até fizemos uma série sobre isso, livros proféticos, sobre o livro de Daniel, onde Belsazar, ele pega os utensílios ali e começa a beber nessas vasilhas, nessas taças, utensílios esses que eram usados para o serviço sagrado do templo, e então como zombaria usando essas vasilhames, né, para orgias e bebedeira. Então não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. A pessoa que assim faz, que segue essa diretriz, o verso 3, ele diz que ele é como
árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, quem procura viver a vida em harmonia com a vontade de Deus, eu não estou falando aqui de uma placa denominacional, de uma religião em específico, mas em conformidade com os ensinos da palavra de Deus, com aquilo que o Senhor deseja, que ele até fala, a religião verdadeira é esta, visitar os órfãos, as viúvas, as atividades, né, sociais, e manter-se incontaminado, uma vida de compromisso com Deus, com a sua palavra. Ele fala que ele vai ser como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o fruto no tempo certo, que não falta água, e que a sua folhagem não murcha. Ele diz mais ainda que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, você pode perceber, principalmente no tempo de estiagem, no tempo da seca, onde tem ali uma nascente, você vai ver aquele cordão bem verde, bonito, e fora isso vai estar aí a sequidão, o pasto, as plantações todas sofrem. Versículo 4 diz assim: os ímpios não são assim, não são como os justos, que junto a plantado junto a ribeiro de águas, né? São, porém, como a palha que o vento dispersa. Assim é os ímpios. O verso 5 ele diz que, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O verso 6 ainda fala, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas ele fecha aqui que o caminho dos ímpios perecerá. Tá? Então, ele nos traz esses conselhos, 6 versículos são breves, aqui o primeiro salmo, que os ímpios é como uma palha que é levada de um para o outro lugar, que é dispersado, que é dispersos, e que, por fim, ou no final, os perversos, pode até ser bem sucedido por um tempo, mas eles não vão prevalecer no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. E, novamente, volto a bater nessa tecla, pecadores impenitentes que não o confessam e que não abandonam os seus pecados. Que o Eterno, que o Senhor, Criador, justamente com Cristo Jesus, seu Filho, te direcione, te guie a minha vida, a nossa vida, e que possamos ser, como mencionou esse salmo, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que venhamos produzir no tempo certo os frutos, e ele até chega a dizer aqui, até na velhice ainda produzirão frutos, mesmo na velhice ainda darão frutos. E o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Eterno Deus, amorável Pai, graças te damos pelo cuidado e proteção. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, pedindo a iluminação do teu Santo Espírito, para que a cada dia venhamos viver e fazer a tua vontade. Dá-nos tua paz, tua graça, te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus.